Olá pessoal, agora eu vou mostrar para vocês o assistente virtual educacional criado para a disciplina de Inteligência Artificial do curso de Bacharelado em Sistemas de Informações do IFBA Campus Vitória da Conquista, Bahia. Bom, inicialmente temos aqui o nosso arquivo requirements.txt que lista algumas bibliotecas necessárias para o nosso projeto, como PyAudio, Speech Recognition, NLTK, que é responsável aí por capturar o áudio do nosso microfone, fazer o reconhecimento da voz e transformá-la em texto e fazer alguns tratamentos aí nesse texto para reconhecer melhor os comandos. Temos aqui também um arquivo data.json que nada mais é do que o nosso banco de dados, né? Nosso banco de fórmulas aqui que o nosso assistente vai nos devolver quando for perguntado a ele. Então nós temos aqui dois tipos de fórmulas. Temos as fórmulas diretas, que pedimos aqui a fórmula de delta e ele simplesmente retorna a fórmula, e temos aquelas fórmulas que eu estou chamando de fórmulas compostas, que além de pedir a área, por exemplo, eu peço uma coisa que eu chamo de variante, que é a figura. Então, qual é a área do quadrado, qual a área de um triângulo, qual a área de um círculo. Isso também serve para o volume do cubo, o volume do cilindro, o volume da esfera e juros simples e composto. Aqui nós temos o nosso assistente, né, que inclusive eu estou chamando de Einstein. No código aqui, né, nós começamos fazendo algumas importações e definindo aqui algumas variáveis constantes, como a linguagem e o nosso arquivo data.json. E a linguagem do corpus, né, da biblioteca corpus. Temos aqui o método initialize, que vai fazer aí a definição das nossas palavras de parada. Em seguida aqui vai fazer a leitura do nosso arquivo JSON, né, em busca aí do nome do assistente e das fórmulas. Temos aqui também o método recognize question, que é responsável aí por fazer a redução do ruído, capturar o nosso áudio e enviar para a API do Google para então devolver aqui em forma de texto. Temos aqui também o método eliminate stop words, que ele vai pegar aquelas palavras de parada que a biblioteca nos retornou e vai fazer uma filtragem, né, da nossa questão. Então a gente vai passar a questão para ele, ele vai fazer uma filtragem e vai nos devolver nossa questão sem as palavras de parada, né, como artigos aí, por exemplo, que na maioria das vezes mais atrapalham do que ajudam. Temos aqui também um método tokenize question, que vai ser responsável aí por identificar aqui na nossa questão o que é a fórmula e o que é a variante, quando tiver. Temos aqui também um método validate question, que após fazer essa tokenização nós vamos validá-la, ou seja, ver se a fórmula que foi passado existe lá no banco de fórmulas e se por acaso for passar uma variante, se essa variante também ela faz parte dessa fórmula, né? Então ele vai retornar aqui no final se é composta ou não e se é válida. Temos dois métodos aqui muito parecidos, que é o execute question composed e o execute question, que são responsáveis por nos retornar aqui as fórmulas que estão no JSON. Então depois de fazer todo esse trabalho aí de filtragem e validação, ele vai devolver para a gente as fórmulas, né? Então o primeiro serve para quando a fórmula possuir variação e o segundo para quando não possuir, como a fórmula de delta, por exemplo, não possui. Temos aqui por último o nosso método main. Então ele vai começar aqui dizendo que está escutando, né, está trabalhando. Vamos fazer aqui o reconhecimento do áudio, né? Vamos obter uma questão. Depois, com essa questão, nós vamos fazer a tokenização dessa questão para obter aí a fórmula e a variante desejada. Depois nós vamos fazer a validação para ver se existe, né? Se existe aí essa fórmula, né? Ou seja, se ela é válida e se a variante, no caso, se existir, se é composta ou não. E por último, aqui a gente vai fazer uma verificação. Se a fórmula ela for válida e ela for composta, nós vamos executar o método execute question composed, passando aqui a fórmula e a variante. Se não for, se ela simplesmente for só válida, como a fórmula de delta, por exemplo, ele vai executar o método execute question, passando somente a fórmula. Se não, quer dizer que a fórmula não é válida. E ele vai informar aqui um erro dizendo que não entendeu a fórmula. Por último, temos aqui uma exceção de interrupção do teclado, né? Quando o usuário tecla aí o Ctrl C, ele finaliza o programa. Então vamos aqui executar. Eu estava fazendo alguns testes, então deixa eu limpar aqui o console. Pronto. Einstein, qual a fórmula da área de um quadrado? Einstein, qual
a fórmula do volume de um cilindro? Einstein, qual a fórmula de delta? Pronto, então funcionou aí perfeitamente. Então, eu falei um comando aqui que não é para ele, então ele simplesmente fala que não entendeu. Bom, então esse aí, né, é o assistente virtual educacional, respondendo aí questões sobre fórmulas, recuperando os dados lá do arquivo data.json.